Em termos bem gerais, o neurônio ele possui o soma, que é a porção mais esférica, e possui tubos que se projetam do soma, que são chamados de neuritos, e são classificados em dois tipos, os axônios e os dendritos. O neurônio ele também possui uma camada, uma membrana neural, que recobre todo ele, e também possui um citoesqueleto, que é responsável por dar a forma característica ao neurônio. Imagine uma lona de circo cobrindo a estrutura metálica. A lona de circo seria a membrana neural e a estrutura metálica seria o citoesqueleto. No soma do neurônio, a gente encontra todas as organelas que a gente encontra em outras células dos animais. Dentre as principais, nós temos retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, ribossomos livres e mitocôndrias. A gente também encontra uma estrutura que é exclusiva dos neurônios, que são chamadas de vesículas sinápticas. Essas vesículas, elas são produzidas no soma, só que elas migram para o axônio, mais especificamente a porção final do axônio. Essas vesículas, elas contêm neurotransmissores, que são sinais químicos. Esses sinais químicos, eles são liberados pela membrana pré-sináptica, via estimulação, e ativam receptores que estão na membrana pós-sináptica. Guarde esses dois termos, membrana pré e membrana pós-sináptica, que mais à frente eu vou explicar sobre eles. Em relação à membrana neural, ela recobre todo o neurônio e também envolve as organelas e as vesículas. A membrana é quem controla o que entra e o que sai do neurônio. A gente encontra várias proteínas imersas nessa membrana. E essas proteínas, elas são diferentes em cada parte do neurônio. Ou seja, as proteínas que a gente encontra na membrana do soma são diferentes das proteínas que a gente encontra na membrana dos dendritos, que são diferentes das proteínas que a gente encontra na membrana do axônio. E aí, entender a estrutura e a função da camada neural e as proteínas associadas a elas é muito importante para que a gente entenda a função do neurônio. Esse tópico é tão importante que vai ter um vídeo somente sobre ele. Em relação ao citoesqueleto do neurônio, é ele que é o arcabouço, é o esqueleto interno. Ele é responsável por dar forma característica ao neurônio. Ele tem três principais componentes, que são os microtúbulos, os neurofilamentos e os microfilamentos. Os microtúbulos, eles são formados pela proteína tubulina. Eles são tubos retos, ocos, e estão dispostos longitudinalmente no neurônio. Eles têm uma grande importância no transporte que acontece no axônio, que a gente chama de transporte axoplasmático. Os microfilamentos, eles são menores que os microtúbulos e menores que os neurofilamentos. Eles parecem um cordão, todo trançado. E eles estão presentes em todo o neurônio, só que eles são mais abundantes nos neuritos. E por último, nós temos os neurofilamentos, que são tipos de filamentos intermediários. Eles são menores que os microtúbulos e eles são maiores que os microfilamentos. Os neurofilamentos, eles parecem uma corda com várias mechas. Cada uma dessas mechas são proteínas longas individuais, que tornam o neurofilamento mecanicamente muito resistente. Então, essas foram algumas características dos componentes do citoesqueleto do neurônio. Falei sobre o soma, sobre a membrana neural, sobre o citoesqueleto. E agora vamos entrar na parte dos neuritos. Vamos começar pelo axônio, que é uma parte do neurônio especializada em enviar informações para longe do soma, para outro neurônio ou para uma outra célula. Alguns aspectos importantes do axônio: não possui retículo endoplasmático rugoso e quase nenhum ribossomos livres. Então a gente não observa a síntese proteica nos axônios. As proteínas que a gente encontra lá, elas devem ser produzidas no soma e transportadas até essa região. Como eu tinha dito, as proteínas que a gente encontra na membrana do axônio, elas são diferentes das proteínas que a gente encontra nas demais partes do neurônio. E essas proteínas, elas são importantes porque elas fazem com que o neurônio funcione como se fosse um fio condutor na transmissão do impulso nervoso por longas distâncias. O axônio, ele começa na região chamada cone de implantação, que é a região onde ele faz contato com o soma, a região chamada de axônio propriamente dito, e a sua porção final, que é chamada de terminal axonal ou botão terminal, que é onde ele faz contato com outros neurônios ou outras células. Algumas características importantes do terminal axonal:
Lá a gente encontra muitas mitocôndrias, indicando uma alta demanda energética, e também a gente encontra as vesículas sinápticas, que eu falei lá no início, que elas são produzidas no soma e migram até essa porção final do axônio. O transporte do material ao longo do axônio, ele é conhecido como transporte axoplasmático. E aí ele pode ser anterógrado, quando é no sentido soma, terminal axonal, ou o contrário, terminal axonal, soma. E aí, nesse caso, ele é conhecido como retrógrado. Você lembra que eu falei da importância dos microtúbulos para o transporte exoplasmático? Então, eles funcionam como se fossem trilhos, para que proteínas especializadas deslizem sobre esse trilho, levando material do soma para o terminal axonal ou do terminal axonal para o soma. É como se fosse um trem deslizando sobre trilhos. O trem seriam as proteínas e os trilhos seriam os microtúbulos. A região onde há transferência de informação entre um neurônio e outro é chamada de sinapse. A sinapse ela tem a membrana pré-sináptica, que geralmente é o terminal axonal. Tem também a região pós-sináptica, que geralmente é um dendrito ou soma de algum neurônio. Entre a membrana pré e a membrana pós-sináptica, nós encontramos uma fenda, que é chamada de fenda sináptica. É lá onde são liberados os neurotransmissores presentes nas vesículas sinápticas. Então, como é que acontece a transmissão de uma informação entre um neurônio e outro? De forma bem geral. A informação ela começa como um sinal elétrico que vem ao longo do neurônio. Ele é convertido em sinal químico na membrana pré-sináptica, depois é convertido novamente em sinal elétrico na membrana pós-sináptica. Esse sinal químico liberado na fenda sináptica é justamente o neurotransmissor presente na vesícula sináptica. Então, expliquei o que são os axônios, agora vamos para o outro tipo de neurito, que são os dendritos. Os dendritos, eles são neuritos especializados em receber informações. Isso porque eles têm proteínas em sua membrana que eles detectam o neurotransmissor que é liberado ali na fenda sináptica. Os dendritos, eles podem ter alguns sacos de membrana que se projetam da sua superfície. Esses sacos de membrana são chamados de espinhos dendríticos. E esses espinhos podem fazer sinapses com outros neurônios. O conjunto de todos os dendritos de um neurônio a gente chama de árvore dendrítica. Então, esses foram 6 pequenos tópicos que eu quis abordar sobre o neurônio, que foram sobre o soma, membrana neural, citoesqueleto, axônio, dendritos e sinapse. Se ficou com alguma dúvida, reassista o vídeo ou então coloque sua dúvida nos comentários, que a gente pode discutir. Deixe também sugestões, que é importante para a melhoria contínua do conteúdo. Espero que tenham gostado desse primeiro vídeo. Um beijo, um abraço e até o próximo. Tchau!